O evangelho que vamos refletir hoje se encontra em Mateus 16, de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado e minha amada irmã, nesse dia de hoje, a qual a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois homens de Deus, pilares, colunas da Igreja, que viveram, que tiveram uma experiência com Deus, que tiveram uma experiência de entrega, uma experiência com esse Senhor Deus do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a pergunta que nos fica hoje para nós, a pergunta do Evangelho para nós hoje meditarmos, refletirmos: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, o que dizemos que é o Senhor Deus na nossa vida? O que isso está, trazendo ao nosso coração? Sermos de Deus, sermos totalmente do Senhor. Só proclama que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, aquele que teve a experiência com Deus, aquele que passou por essa experiência com o próprio Cristo, com o Senhor. Jesus naquele momento chama Pedro pelo nome. Naquele momento, Jesus chama Pedro e diz: Simão Pedro, filho de Jonas. Jesus respondeu, disse-lhe: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O detalhe, meu irmão e minha irmã, desta palavra de Deus é a intimidade que esse próprio Jesus tem para com Pedro. Primeiramente, vamos buscar essa intimidade de Pedro, essa intimidade de Jesus, esse conhecer. Jesus conhece Pedro. Jesus conhece o coração do Pedro. Jesus conhece as descendências do Pedro. Tu és filho de Jonas. O próprio Jesus sabe que ali está um homem fraco, um homem muitas vezes que se deixa abalar a sua fé. Mas quando ele vive essa experiência de Deus, quando ele reconhece, quando ele abre o seu coração para que esse Espírito Santo fale nele, age nele, Pedro ali faz a sua declaração. Pedro ali toma primeiramente já declara
a Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meu amado e minha amada irmã, é momento de nós buscarmos conhecer o Senhor Deus. É momento de nós abrirmos o nosso coração para viver essa experiência, para entregarmos totalmente ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso interior, tudo aquilo que muitas vezes vai nos afastando do Senhor. É momento de nos abandonarmos a Ele, de entregarmos para Ele, de termos a certeza que Deus está conosco, que Ele nos conhece. Deus me conhece, meu irmão e minha irmã, Deus te conhece. Talvez as pessoas olhem para você na rua, no seu dia a dia, e vê você sorrindo, vê você feliz, mas muitas vezes o nosso coração está empedaçado, o nosso coração está triste, o nosso coração está em lágrimas, em dor. Deus tudo sabe, Deus tudo entende, Deus tudo compreende. Deus olha o nosso interior, o nosso coração. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, abramos inteiramente todo o nosso ser, esse Jesus, para nós vivermos essa experiência do conhecer esse Deus, dessa declaração, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Veja, meu irmão, nesse dia, nessa data de hoje, em que vivemos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Paulo, meu irmão e minha irmã, também viveu uma experiência, passou por uma experiência de conhecimento, de conhecer o Senhor. Ele que era o perseguidor dos cristãos, ele que perseguia os cristãos, aqueles que falavam do Cristo ressuscitado, aqueles que tiveram essa experiência viva com Jesus. Ali eles estavam sendo caçados por Paulo. Nota-se, meu irmão e minha irmã, que naquela dificuldade e naquele momento, Paulo tem uma experiência com Deus. Paulo tem uma experiência com o Senhor tão profunda, mas tão intensa, tão profunda, que ele vive, que ele se entrega e que ele reconhece o Cristo, a qual ele vai dizer na sua palavra, em Gálatas 2:20, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Veja, meu irmão e minha irmã, a profundidade dessa experiência com Deus. Veja como Paulo se mergulhou, como Paulo se entregou, como Paulo se abandonou aos planos de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, essa experiência que Paulo viveu, que Paulo se entregou, que Paulo ali reconhecendo toda a grandeza de Deus, todo o senhorio, todo o poder de Deus, ele já se abandonou inteiramente, dizendo isto: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vejamos, meu irmão, essa entrega total de Paulo, esse abandonar-se. Por que, meu irmão e minha irmã, Paulo dirigiu essa frase aos Gálatas? Porque Paulo referiu-se, e se entregou totalmente, é porque ele teve uma experiência com Deus. E nós, meu irmão, falamos de Pedro, falamos de Paulo, e eu, e você, e vós, quem dizeis que eu sou? Meu amado irmão, amada irmã, refletimos isso no nosso coração nessa data de hoje, neste momento, e que nós possamos pedir que esse Espírito Santo, para viver essa experiência do conhecer o Senhor na dor, na dificuldade, conhecer o Senhor mesmo
com os nossos corações enfermos, doloridos, fragilizados, machucados. Muitas vezes nos sentindo abandonados, entristecidos, mas permitamos que Deus toque em nós. Permitamos que nós vivemos essa experiência com Deus. A experiência que Pedro viveu, dessa responsabilidade que Deus conferiu a Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eis a missão de Pedro. Eis, meu irmão e minha irmã, a missão de Pedro. Jesus fez ali de Pedro pescador de almas. Ele que era um pescador nato, pescador de infância, desde criança ali. Pedro agora é pescador de almas. Pedro agora ali vai em busca das almas para o Senhor. E o que dizer de Paulo, que era um perseguidor, que perseguia os cristãos, que maltratava, que julgava, que buscava os cristãos em seus esconderijos, que dava ordem, faça isso, faça aquilo, com aqueles que anunciavam a palavra de Deus. Veja que transformação, meu irmão e minha irmã, que Deus pode fazer, que Deus quer fazer também em nós. Talvez olhando hoje na nossa casa, na nossa família, nós encontramos pessoas às vezes que são perseguidores, não tanto quanto Paulo, mas também pessoas que possam questionar muitas e muitas coisas hoje. Acredite nesta conversão. Acredite que o poder da oração pode tudo ser mudado. As coisas podem acontecer, a conversão pode acontecer, mas é preciso orar. É preciso apresentar-se ao Senhor. É preciso abandonar-se inteiramente ao Senhor Jesus. É preciso entregar-se. E a palavra, meu irmão e minha irmã, do Evangelho de hoje, essa pergunta, que ela possa mexer com o nosso coração, que ela não fique assim em vão. A palavra de Deus, quando ela vem, quando nós recebemos a palavra de Deus, ela faz efeito na nossa vida. Ela faz efeito quando ela cai diretamente no nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração e permitamos que esta palavra de Deus age em nós, transforme em nós, cure os nossos corações. Por isso, meu amado e minha amada irmã, deixe-se encontrar-se pelo Senhor. Deixe a Deus agir no coração. Deixe a Deus transformar todo o seu ser. Permitamos essa entrega ao Senhor. Permitamos que esse Deus age, transforma. E já vamos falar para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, Senhor, eu serei salvo. Meu irmão e minha amada irmã, e já vai falando ao seu coração, já vai falando para o Senhor transformar o nosso coração. Vamos pedindo para o Senhor que venha transformar todo o nosso ser, para que nós possamos ter essa experiência com Deus, ter essa experiência com o amor de Deus, com essa misericórdia de Deus, que está a nos acolher, que está a todo momento agindo, movendo o nosso coração. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, de se abandonar-se e se entregar-se. Deus quer usar de você, Deus quer usar de mim, Deus conta comigo, Deus conta com você para o anúncio da palavra. Hoje, Pedro e Paulo somos todos nós. Sou eu e é você. A palavra de Deus precisa ser semeada ainda em muitos corações. Hoje, meu irmão, minha irmã, é necessário viver essa experiência com Deus. E somente através dessa experiência com Deus, o nosso coração vai dizer, a nossa vida vai dizer:
Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É somente através dessa experiência, desse abandonar-se, desse confiar em Deus, que nós iremos dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.